Abra sua Bíblia no livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, leremos somente o versículo 14. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, eis-nos aqui. O Senhor colocou para nós essa grande responsabilidade de falar hoje sobre qualidade. Ainda que o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, só o remanescente será salvo. E hoje nós vemos uma preocupação com quantidade em muitos segmentos religiosos. É muito importante, Senhor, que o teu povo entenda que nós precisamos trabalhar bastante na questão da qualidade. Nós não podemos nos conformar no cristianismo nominal, mas um cristianismo que verdadeiramente nos dê o nome de cristãos. Que o Senhor trabalhe em todas as mentes nessa noite, que a tua verdade fique tão patente, tão clara na mente de todos os que estão nesse instante disponíveis para ouvir a palavra que vem do teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema, muitos chamados, poucos escolhidos. Nós vimos esses dias numa entrevista com a direção maior da CNBB, uma pessoa fazendo perguntas com a qual eles estavam questionando se a causa da diminuição do catolicismo no Brasil, que já chegou a 90%, se essa causa que diminuiu para menos de 50%, estaria ligada à Igreja estar muito envolvida com movimentos ativistas, movimentos de esquerda. Então, nisso, Deus colocou na minha mente que existe, sim, o crescimento, e é muito importante que a gente entenda que um dos crescimentos que tem que acontecer na Igreja do Senhor é o quantitativo. Mas a partir do quantitativo, nós vamos para o qualitativo. A questão de qualidade. E que qualidade é essa? Igreja quer dizer os chamados para fora. Eclesia vem de um verbo que significa chamar para fora. Então, a igreja quer dizer os chamados para fora. Então, só que Jesus diz sem meias palavras. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E existem pessoas, inclusive muitas organizações, que se acham as únicas detentoras das verdades eternas, a ponto de nos considerarem assim, no máximo, primos deles. Não, nós não somos irmãos, não somos considerados irmãos. E existe uma que disse que tem que passar por ela. Aliás, são duas grandes organizações que dizem que as pessoas têm que passar por essa placa. E hoje nós vamos trabalhar isso, o perfil do verdadeiro cidadão do Reino dos Céus. E eu não vi nem no Salmo 15, nem no Salmo 24, alguma alusão à placa denominacional.
Eu só vi qualidade. Qualidade só. E não vi questão de credencial, de ativismo. Aliás, eu coloquei ontem uma postagem, né, sobre Lázaro. Lázaro não fazia parte do alto clero judaico, não era sacerdote, não era publicano, né, um arrecadador de impostos. Ele não tinha uma posição destacada no meio da sociedade judaica, nem no meio dos romanos que dominavam os judeus. Mas ele era amigo de Jesus. Então, é muito mais importante ser amigo de Jesus do que ter uma alta posição. Já falamos algumas vezes aqui de que eu não serei salvo enquanto hoje eu ocupo o cargo de pastor da igreja e vice-superintendente regional. Já ocupei a vice-presidência geral. Já ocupei a presidência na época de regiões, de ser o presidente de missões. Nada disso, isso não tem nada, isso é meramente funcional. Eu serei salvo enquanto irmão mais novo de Jesus, simplesmente assim. Isso tem que ser falado muito mais, inclusive para salvar alguns que estão perdidos aí no Kratos, que é o poder, é um dos termos, o que está em terceiro lugar na Bíblia, em termos de menções sobre poder. Como já falamos, em primeiro lugar, mais mencionado é Dunamis, em segundo lugar, Exúcia, em terceiro está Kratos, com no máximo 14 menções, enquanto que os dois, Exúcia e Dunamis, tem mais de 100 menções na Bíblia. Então, você vê o que a Bíblia Sagrada valoriza. Então, posição, para mim, Kratos, o poder, isso não vai funcionar, não funciona mesmo diante de Deus, mas não funciona. Tanto que nós vamos ver que Jesus não se preocupou, você não vai ver Jesus, eu vou falar sem medo de errar, perdendo o seu tempo para conversar com Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes. E aquilo que muita gente acha o máximo, né? O suprassumo da carreira cristã, o que vai dar? O que é isso perante Deus na hora da escolha? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Então, o Salmo 101, ele diz no seu verso 6 e 7, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em um caminho reto, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então, não dá carteirada, não existe carteirada em termos de vida eterna, de salvação. Quando Jesus ele recruta a primeira missionária do cristianismo, que foi a mulher samaritana, ele não foi recrutar a mulher, por ser mulher já estava rejeitada, mas além de ser mulher, era samaritana. Além de ser samaritana, tinha tido 6 insucessos matrimoniais. Jesus não recruta a mulher e ensina algo que pouca gente sabe. Em primeiro lugar, a deslocalização da bênção. Ela disse, vocês samaritanos acham que o lugar da bênção é aqui, no Poço de Jacó, ao pé do Monte Gerizim.
E os judeus acham que é em Jerusalém. Eu digo que nenhum dos lugares. Sabe onde é o lugar da bênção? Onde o Pai achar os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A esses o Pai procura. E aí você vai ver aqui, olha, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. É Deus quem procura, eu não preciso correr atrás de Deus. Quando eu venho à casa de Deus, eu já venho porque Deus já me achou. Agora, se eu venho sem Deus ter me achado, nesses perfis que nós vamos conversar daqui a pouco, aí é meramente vir. Não é vir para ter uma verdadeira audiência com Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Então, nós vamos ver nos Salmos, a começar no Salmo 15. Salmo 15 e, posteriormente, no Salmo 24. E aí está realmente o perfil do cidadão do reino dos céus. O perfil do cidadão do reino dos céus, que já é cidadão do reino dos céus aqui, já é. E o Espírito Santo, através de Davi, aqui mostra: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí ele passa a descrever o que é o perfil do cidadão do reino dos céus. O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. O perfil do cidadão do reino dos céus. Isso a gente vê no Salmo 15, e aí o Salmo 24 mostra que Jesus, ele abriu o caminho, como aquele hino antigo do Inário Brados de Júbilo. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Ele foi o primeiro. E no Salmo 24, que também é um salmo de Davi, existe essa narrativa. Primeiro ele coloca o perfil desejado para poder entrar lá, e depois mostra que Jesus entrou lá. Jesus abriu o caminho. Então, nós falamos ontem aqui, nós temos que seguir os passos de Jesus. Porque ele, na frente, ele chegou lá no céu. Então, o caminho dele é o verdadeiro caminho, é uma reta. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Veja bem, ao Senhor, Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aqui você já vai ver que no perfil do cidadão do reino dos céus está o quê? A convicção de que somos meros mordomos, nada é nosso. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. E outra tradução, ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é dele. Então, quem tem essa convicção, quem vive em função do ser e não do ter e do estar, porque
O ter e o estar são totalmente de Deus. O ser é Deus em nós, mas os servos que nós temos aqui, que são o ter e o estar, tudo tem que ser administrado na perspectiva de que nós somos meros mordomos, meros administradores. Que Deus vai confiar um pouco mais a uns, um pouco menos a outros. Isso está aqui no perfil do cidadão do Reino dos Céus. Tudo isso tem que ser falado, querido, tem que ser falado, querida, porque nós estamos aí numa enxurrada de mensagens que levam as pessoas a acharem que tem alguma coisa. Elas não têm nada. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, em outra tradução. Olha só, no verso 2, fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes se estabeleceu. E aí ele começa a falar do perfil, novamente, acrescentando um pouco mais do que em comparação ao Salmo 15. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí ele começa a falar. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E aí ele fala assim, esse é o grupo, esses são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, no verso 6, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua face, a face do Deus de Jacó. E aí ele começa a narrar antecipadamente, bem antes da chegada do verbo se fazer carne, bem antes, a profecia sai nos lábios de Davi, na caneta de Davi. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Tem muita gente que imagina o que foi que aconteceu depois da ascensão, depois dos 40 dias após a ressurreição, o que foi que aconteceu? Como é que Jesus foi colocado de novo no alto e sublime trono? Olha só, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele fala assim, quem quiser vir após mim. Ele entrou, ele abriu o caminho. E nós podemos entrar. Nós, que pela sua graça, conseguimos essa condição de evoluirmos. Fomos inicialmente chamados, e além de chamados, mais do que chamados, nós somos escolhidos. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, ele abriu o caminho. E é assim, desse jeito, que ele vai fazer com que os que o seguem entrem também. Os portais se abrindo naquele grande momento que nós chamamos de parousia, da volta dele. Ele abriu o caminho e ele disse anteriormente, na casa de meu pai há muitas moradas. E se elas não existissem, eu chamaria a existência. Ele, na tradução mais comum, se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.
Então, o cidadão do reino dos céus tem que pensar nessa qualidade que está aqui, nesses 2 salmos. É bem possível, queridos, que a gente tenha que fazer uma conferência, uma análise na nossa declaração de fé, porque talvez alguns desses itens, desse checklist aqui, tanto do Salmo 15 como do Salmo 24, não estejam contemplados, talvez alguns desses não estejam contemplados na nossa declaração de fé, na nossa teologia dogmática, né? Que, se bem que são questões bem íntimas, limpo de coração, quem é que vê se o coração está limpo? Lógico que Jesus deu uma dica, a boca fala do que o coração está cheio, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E isso é muito importante nós conversarmos, porque reino dos céus é coisa muito séria. Ninguém. Existe nos versículos anteriores ao texto básico, que foi muitos chamados, poucos escolhidos, nós lemos como o texto básico da mensagem, está aí anunciado no banner, versículo 14, mas antes ele fala da parábola das bodas, que muitos foram convidados e muitos foram rejeitando, arrumando desculpa para não ir a essas bodas que o rei programou, né? E olha só, vamos ler bem para que nós possamos entender e aplicar esse texto ao momento que nós estamos vivendo na história da humanidade. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que proclamou as bodas de seu filho. E então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E veja que o verbo aqui é chamar, tá certo? Enviou seus servos a chamar. Nós estamos falando de muitos chamados e poucos escolhidos. Chamaram os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrou, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 7 mulheres lançarão mão de um homem naquele dia e dirão: nós comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do nosso próprio vestido. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome.
7 mulheres. É terrível isso. Mas aí está a questão seletiva, a questão da qualidade. E um dos convidados que já tinham passado por uma seleção, já estavam, você pode não estar explícito, mas está implícito que todos aqueles maus e bons que vieram foram convidados, porque muitos são chamados. A Bíblia se resume em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer. Então, esses vieram, maus e bons, e todos vestiram trajes nupciais. Mas entram e lá dentro aparece uma figurinha. Não estava com traje nupcial. E o pedagogo Jesus, ele coloca isso para a gente pensar. Poderei ser eu essa pessoa que entrou sem trajes nupciais? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, aquela entrada que nos leva à sala do trono, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Intro. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, eternamente gosta de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, somente Deus domina o todo do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor
Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Quantidade e qualidade. A quantidade pode levar a qualidade, mas só a qualidade nos dá condições de entrarmos no reino dos céus. Não adianta esses divulgadores da graça barata continuarem nesse engano, nesse engodo com boa parte da população que se diz evangélica. É o Senhor Jesus Cristo, é o Salvador que diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É terrível a gente ver pessoas que estão achando que ativismo é realmente vida cristã. Veja bem, o ativismo ele é funcional, mas nós que trabalhamos na área terapêutica, a gente vê quantas pessoas que estão aí doentes porque entraram no ativismo, achando que o fazer era suficiente, mas não é. Quem crer e for batizado e passar pelo batismo realmente como o Senhor prevê, como o Espírito Santo quer, morte, sepultamento, ressurreição. Morre uma vida velha, uma vida cheia de imperfeições, fraquezas, limitações, e ressurge uma vida nova. Morte é sepultado nas águas e ressurge uma nova vida. Então, nós não estamos aqui para, mesmo sendo uma igreja, e muitos aí estão vendo que nós temos um serviço de culto de igreja simples, uma igreja sem burocracias, mas nós temos que falar. Aqui não vamos enganar ninguém. Nós temos aqui um ministério que se reúne às quintas-feiras aqui presencialmente, que trabalha com ajuda das pessoas viciadas em pornografia virtual. Então, é uma igreja séria. Uma igreja séria. Ajudamos muitas pessoas, líderes inclusive, líderes de diversas organizações religiosas, aí a se libertarem do vício da pornografia virtual.
Então, a quantidade existe. Em Israel tinha muita quantidade, e o próprio Deus disse. Houve um momento no qual Elias achou que todo Israel estava se encurvando diante de Baal. Aí Deus falou, não, dá uma olhada. Mostrou 7.000 que não tinham se encurvado. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então, que todos nós que fomos alcançados por essa palavra nessa noite, pensemos na qualidade. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Vamos falar com Deus, e você, se tiver de fazer alguma... tomar alguma decisão de se colocar diante de Deus para uma melhoria a partir de agora. Se você ainda não está com as trajes nupciais, como disse na parábola o Senhor Jesus, que você tome essas providências, procure em Jesus Cristo, no sangue precioso de Jesus Cristo, a lavagem, para que haja sempre na sua vida aquilo que se chama, esse tempo de salvação, o tempo presente, a santificação. Amém? Senhor, a Tua palavra foi exposta, e eu tenho a certeza de que eu atendi àquilo que o Senhor me ordenou quando do preparo dessa mensagem. Então, a Tua palavra nunca volta vazia, ela sempre faz aquilo que agrada ao Senhor. Então, promove nesse instante mudança de vida, mudança de atitude. Aqueles que estão procrastinando, aqueles que estão empurrando com a barriga as decisões, que hoje tomem a decisão de entrar por esse caminho chamado santificação, porque nós lemos na Tua palavra, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém. Então, que nós tenhamos essa austeridade na nossa vida, e que o Teu povo pense seriamente nisso, que nós tenhamos essa qualidade nas diversas figuras de linguagem que o Senhor trabalhou no tempo do seu ministério terreno. Está a das virgens loucas e das prudentes. Que sejamos virgens prudentes e, assim, não sejamos surpreendidos no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos, e para a glória do Senhor Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar. Nós vamos agora para hoje não temos pedido, só temos